bom dia, bom dia, bom dia. 11 horas e 7 minutos, 11 e 7, como acontece todas as quartas-feiras aqui na Comunidade FM, o nosso programa Fala Serrano, um programa de extensão da UERGS, com apoio da Comunidade FM, a UERGS, que é a nossa universidade estadual do Rio Grande do Sul, que tem polo aqui em São Francisco de Paula, né, com curso de gestão ambiental, curso de pedagogia e também de administração rural. E todas as quartas-feiras a gente traz um tema importante, diferente, para que o nosso ouvinte conheça, né, assuntos que estão aqui no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas que às vezes não são entendidos, não são conhecidos pelas pessoas. A gente tenta traduzir, né, esses assuntos para que todos fiquem antenados aí para as questões ambientais, questões sociais, né, tudo que é importante para o desenvolvimento da nossa comunidade e da nossa região. Hoje nós convidamos para o programa o Gustavo Trainini, que é biólogo e criou aqui em São Francisco de Paula o Vale dos Falcões, e nós vamos conhecer esse tema. Sempre o nosso programa com o apoio do GANECO, Laboratório de Gestão Ambiental e Negociações de Conflitos, e também com apoio cultural Masplan, Planejamento Ambiental. Dr. Francisco e sua equipe estão à sua disposição na Masplan. Qualquer dúvida em relação à documentação na área ambiental junto a órgãos públicos, você já sabe, procure a Masplan, masplan.com.br. Gustavo Trainini está conosco e vai começar então a contar para a gente essa história. Gustavo, primeiramente, obrigado pela presença aqui, né, no nosso programa. Já tive a oportunidade de conhecer o seu trabalho há cerca de 2 anos e meio, 3 anos atrás, quando você estava, ou até um pouco mais, não sei, estava começando o trabalho aqui em São Francisco de Paula. E você faz uma coisa muito diferente, que quase ninguém conhece, poucas pessoas conhecem, que é criar falcões. E lá você tem falcões, você tem arpias, você tem corujas, é um lugar muito bonito. O que são falcões, águias, gaviões? Porque a gente às vezes confunde esses animais. Bom dia. Bom dia, Padilha. Primeiramente, obrigado pelo convite, pela oportunidade de esclarecer todos esses temas. São inúmeras perguntas, inúmeras curiosidades, principalmente da população. O pessoal ouve falar, mas ainda não conhece o projeto. O projeto está para ser inaugurado em poucas semanas. O Vale dos Falcões está sendo construído há 8 anos e é um projeto muito interessante do ponto de vista ambiental, conservação, educação e turístico. Então, a gente está tentando fazer com que ele fique o mais perfeito possível. Claro, vai demorar muito tempo para a gente chegar até lá, mas o nosso hiperfoco é para isso aí, é para deixar ele muito bem apresentado, muito bem claro, né, de quais são os nossos objetivos e proporcionar à comunidade de São Francisco, aos turistas, uma qualidade no que se refere à educação ambiental e principalmente na preservação das aves de rapina. Que esse é o nosso foco. A gente tem que levantar essa bandeira. Hoje nós temos como meta desmanchar algumas crendices, tentar reconstruir alguns conceitos de que os falcões, os gaviões, as águias, as corujas, os urubus, que eles são nossos parceiros, são nossos aliados e não inimigos, como a história, como as lendas às vezes os descrevem. Muito bem. Bom, você ali no Vale dos Falcões cria falcões, corujas ou não? Ou só falcões? Sim, nós temos falcões, gaviões, corujas, águia, urubu. Temos basicamente um representante para cada família. Olha só, o dia que eu estive lá visitando, você tem lá espaços lindos, maravilhosos, onde esses animais estão bem próximos, as pessoas podem observar eles de perto. E tem uma que chamou muita atenção, entre todos, são animais lindos, maravilhosos, são as arpias, que são águias, né? A arpia é uma águia, né? Ou não? Isso. Ela é enorme. Pelo tamanho sim, tá? Vai tudo também com relação a conceitos, tá? Tem conceitos genéticos, né? E conceitos populares. Então, qualquer gavião um pouquinho maior na Europa
é chamado de águia, e no Brasil, por batismo, é gavião. Então, a nomenclatura dela oficial é gavião real, mas ela poderia ser chamada, e muito bem chamada, de águia. E ela é muito grande, né? Quem não conhece, dá uma olhada na internet, entra aí na internet, escreve arpia, escreve com H, né? Isso. Escreve arpia com H e você vai ver o animal que nós estamos falando. Tem aqui no Vale dos Falcões. Quantos exemplares tu tem hoje? Hoje nós temos um casal e uma fêmea solitária. Nós estamos aguardando a chegada de novos indivíduos para deixar bem claro que essas arpias, elas são para um projeto de conservação, um projeto de reprodução em cativeiro, e provavelmente os filhotes voltarão para a natureza. Muito bem. A nossa empresa, ela sempre foi muito especializada na reprodução em cativeiro de aves de rapina. Então, com base nisso, o IBAMA nos concedeu a oportunidade de tentar reproduzir esses animais em cativeiro. Então, a gente está já com uma estrutura montada, estamos montando os casais, temos um casal pronto e uma fêmea solitária, e daqui a pouco vai chegar mais, e a nossa perspectiva é ter vários exemplares para tentar a reprodução e várias linhagens de sangue, né? Curiosidade, o nosso colega Júlio Stelmach está lembrando que é a maior ave no Brasil, né? Não. Não é a maior? É a maior ave de rapina. É a maior ave de rapina. É a maior águia do mundo. Então tem uma águia maior que ela. Tá, mas tem então outras aves maiores que ela. Sim, a ema, por exemplo, é uma ave maior do que ela. Muito bem. Bom, mas vamos lá, para o pessoal ter uma noção do tamanho da arpia. Quanto tem de uma asa a outra, da ponta de uma asa à ponta da outra asa, a arpia que você tem ali no cativeiro? O tamanho dela é em torno de 2 metros, 2,20 m, né? Só para você ter uma ideia, olha o que o Gustavo está dizendo, uma fêmea, no caso que ele tem ali, 2 metros, tá? De uma ponta a outra das asas, né? E em pé, ela é bem grande também, né? Se tiver com as asas fechadas, ela continua grande. Quanto em média tem? Em torno de uns 90 centímetros. A medida oficial é feita da ponta do bico até a ponta da cauda, então ela faz uma curvatura por cima da cabeça, o que dá em torno de 90 centímetros. Em torno de 1,10 m. 1,10 m toda. Mas ela vai ter em torno de 90, mais ou menos. Olha só, fantástico, né? Então, a maior ave de rapina do Brasil, a arpia, o gavião real, ou, como você disse, pode ser chamado também de águia. Exatamente. Bom, para o pessoal de casa, sabe que quando eu era criança, o único gavião que eu conhecia, né, que a gente chegava mais perto da gente chamava de alma de gato. Era um nome popular, não sei se é um gavião mesmo ou não, né? Não. Não é? O alma de gato, às vezes chama de rabo de palha. Isso, rabo de palha, também conhecido. É que existe o alma de gato, que ele é da floresta, é uma ave com a cola bem comprida. Uhum. Existe o outro que é de bando, que é o tal do rabo de palha, né? Esse aí, ele não chega a ser uma ave de rapina, ele é um cuco. Mas eles predam muito também lagartixas. São caçadores como as águias e os falcões. Eles são mais oportunistas, né? Uhum. Eles agem em bando, pegam filhotinhos, ovos, enfim. Mas eles estão num caminho evolutivo que talvez pudessem se transformar no futuro. São parecidos em alguns momentos fisicamente, mas não são então águias nem... Não são nem falcões. Nem falcões. E aqui nós temos vários tipos de falcões na nossa região, né? Temos ou não? Naturais, né? Que são daqui mesmo, da região sul. Sim. Existem alguns que já estão extintos, por exemplo, a arpia. A arpia existia aqui há 90 anos atrás, mais ou menos. Os últimos registros são em torno de 80, 90 anos. E nós temos desde os mais comuns, chamados de chimango, carcará. Eu te mandei uma foto de um quiriquiri, que eu não sabia, né? Que foi lá na minha janela, eu mandei a foto para você, você disse, esse é um quiriquiri. Exatamente, é um falcãozinho. O quiriquiri é um menor falcão do Brasil. E ele é um excelente predador, caça muitos pardais, morcegos, esses animais menores. Muito bem. Quando eu te visitei algum tempo atrás, você fazia um trabalho junto ao aeroporto Salgado Filho, né? Um trabalho importante de proteção dos voos, inclusive, né? Porque você usava os falcões para predar outras aves que atrapalham, atrapalham a aviação. Como é que funcionava esse trabalho? A gente, na verdade, a gente não utiliza essa palavra de predar eles,
mas a gente afugenta. Então, o falcão, a presença do falcão no espaço aéreo do aeroporto, ele acaba afugentando qualquer ave que fique no gramado. Então, é uma maneira ecológica, uma maneira natural de se conseguir espantar essas aves. Então, a simples presença do falcão perto da pista, as outras aves vão embora, é isso? Elas vão embora, a tendência é elas fugirem, certo? Só que esse trabalho ele é sistemático, ele é contínuo. Então, o nosso trabalho no aeroporto começava às 6 da manhã e normalmente se estendia até 10 da noite, mais ou menos. Quanto tempo você ficou prestando serviço ao aeroporto Salgado Filho? Foi em torno de 7 anos. 7 anos. 7 anos. Bom, hoje existe uma outra empresa fazendo o trabalho ou ainda eles não recuperaram esse trabalho? Eu não tenho conhecimento, eu acho que o pessoal, como foi privatizado, eu acho que a própria empresa deve ter uma equipe orgânica contratada para fazer algum trabalho similar, né? Não sei, eu acho que não usam falcoaria, mas devem utilizar algum outro método, outra técnica, né? A gente sabe que a falcoaria ela é um pouco mais cara, mas é a mais eficiente. Então, quando a gente se fala de preservar vidas, a gente não pode entrar simplesmente no mérito do valor, certo, do custo, e sim da eficiência para preservação ambiental de outras espécies. É importante para quem está em casa e nunca ouviu falar sobre esse assunto, o que nós estamos falando é o seguinte: nos aeroportos, é claro, tem uma série de outras aves que podem atrapalhar as operações, entrar em turbinas, enfim, estragar, né? São acidentes que podem ser até graves de aves grandes ou mesmo pequenas, né? Que estão ali no local do aeroporto e que podem atrapalhar as operações e causar acidentes. Então, a falcoaria, no caso, que o nosso Gustavo Trainin está falando é o seguinte: ele tinha lá os falcões que afugentavam as demais aves e mantinham o local limpo dessas espécies, sem atacar essas espécies, deixando essas espécies livres para ir para outro lugar, menos ali onde estão os aviões. Esse é o trabalho, né? Exatamente. Bom, curiosidade, como é que começou essa história de você treinar falcões, criar falcões? Vem desde a infância, me parece, né? Exatamente. Essa é uma pergunta que eu não sei responder exatamente quando começou. Eu lembro vagamente que pelos 8, 9 anos eu já gostava muito. O grande problema sempre foi a informação. Antigamente nós tínhamos apenas a Barça e alguns programas de TV para você tentar aprender um pouco mais sobre os animais. Quando eu comecei a ficar um pouco maior, lá pelos 12, 13 anos, eu comecei a frequentar os zoológicos, o SEMAV, o IBAMA, para tentar entender, poder ter literatura, poder ter material para poder estudar. Então a minha sede de informação era muito grande e pouco recurso, né? Eu vim de uma comunidade muito pobre e aí você imagina o caos que era. Isso foi até mais ou menos 1995. Em 95 saiu uma reportagem na Zero Hora e lá tinha uma reportagem especial sobre um cara que treinava falcões na Argentina e que fazia esse trabalho em aeroportos. E isso foi em 95. Então eu guardei essa reportagem, liguei pro jornalista da época, e ele me deu todas as informações de como chegar nesse local. Por sorte, esse local era na divisa do Brasil com a Argentina, fica em Porto Iguaçu, que fica ao lado de Foz do Iguaçu. E eu esperei completar 18 anos, né, para poder cruzar a fronteira e visitar eles. Então, assim que eu completei 18 anos, eu pedi a rescisão de um serviço que eu trabalhava de office boy, peguei essa rescisão e fui conhecer esse falcoeiro. E até hoje eu tenho contato com ele, foi um grande professor, e ele me esclareceu todas as dúvidas que eu tinha, porque no Brasil não existia quase nada. Nós estamos falando de 96 não tinha quase internet. Em 1997 surgiu a Associação Brasileira de Falcoeiros. Então a coisa começou a evoluir no Brasil a partir de 97.
aproximadamente, 95. Uma outra pergunta, a partir do momento em que você foi atrás, conseguiu essas informações todas, você decidiu então que ia trabalhar com isso, que ia estudar mais os falcões e criar, e desenvolver e ser treinador desses falcões. Como é que foi essa decisão? Exato, eu tinha isso muito claro, mas quando eu chegava para algum adulto, algum parente próximo e dizia isso, eles me chamavam de louco. Primeira coisa que eles perguntam, quem faz isso hoje? Uhum. E aí a resposta era, ninguém. Então eles perguntavam, por que você vai fazer? Para que tu vai fazer isso? Como é que você acha que vai dar certo? Então a chance de dar errado era muito grande. Uhum. A chance de, né? Mas eu nunca desisti disso, segui os conselhos desse falcoeiro, Jorge Anfuso, e fui construindo uma história. Né? Eu entrei com um projeto na Infraero em 98 para fazer esse trabalho em aeroportos, e ele só foi sair em 2009. Nossa Senhora. Então foram 11 anos. 11 anos esperando por esse projeto. Exatamente, esperando para ver se dava certo. Mas aí você já tinha os falcões, já estava com eles treinando isso? Não tinha ainda? Não. Tu só fez o projeto, dando a ideia para a Infraero. Exatamente, como importa, da onde vem, quanto custa. Tinha um caminho muito longo para ser percorrido. Uhum. O Brasil estava em outra fase na falcoaria, não existia criatórios comerciais de falcões, não existia nada. Quando você chegava no aeroporto para apresentar uma ideia dessa, pela idade, né? Sim, tu era muito jovem. Muito jovem, não era biólogo ainda, tinha muito entusiasmo, mas pouca... As pessoas não acreditavam no projeto. Exatamente, achavam muito utópico, assim, muito... Os caras tá doido, não dá certo, não vai dar para fazer. Então a gente encontrou muitas dificuldades nos órgãos federais, e até que em 2009, eu acho que foi o grande divisor de águas, foi a queda do avião no Rio Hudson. Ele decolou do aeroporto de Nova York, Nova York, exatamente. Ele decolou e caiu no rio, depois de uma colisão com aves. Isso virou filme, isso tem um filme hoje. E naquela época a mídia toda se voltou para todos os aeroportos do mundo perguntando o que vocês estão fazendo para evitar isso. Uhum. E aí começou Aí abriu o campo. Bom, então é possível, temos que fazer alguma coisa. Exatamente. Depois que a gente conseguiu 95% da redução de colisões de aves no aeroporto, o pessoal se perguntava, por que a gente não começou antes? Uhum. Mas tu teve que importar os primeiros? Como é que você fez? Importou quantos? Um falcão? Sim, a gente importou 11 falcões em 2008. E eles já vieram treinados? Não. Eles vêm, você nem sabe, você está importando, você não sabe. Não sabe o que vai chegar. Pode chegar um pato aqui. Pode chegar. A espécie a gente sabe que vai chegar certa, mas a gente não sabe como é que vai estar a cabeça desse animal. Mas, enfim, chegaram 11, nós temos boa parte desse plantel ainda hoje, né? Alguns pela idade, etc., já morreram, e a gente está substituindo pelos filhotes deles, e a gente começou essa produção. Então... Tu importou 11 e aí teve que começar a treinar e ao mesmo tempo tentar reproduzir eles para ter mais falcões, é isso? Exatamente, para poder segurar essa linhagem, porque ela é inédita no Brasil, não existia esses falcões no Brasil. Porque ele é diferente dos demais? Ele é um animal mais rápido do mundo, é o falcão peregrino, e no Brasil não existia nenhum criador do... Ele é natural da América do Norte, o falcão peregrino? Ele reproduz na América do Norte, mas ele visita o Brasil. Todo verão ele vem para cá. Ele tem migração. Exatamente, só que ele não reproduz aqui. Uhum. Ele passa por aqui e volta para os Estados Unidos para reproduzir. Falcão peregrino, que é muito famoso, aparece sempre nos filmes. Exatamente, é o animal mais rápido do mundo. Olha só. 350 km por hora. 350 km por hora o voo dele. Num ataque, por exemplo, a uma presa. Uma descida no ataque a uma presa. Ele desce, imagina isso, gente. Um falcão, né, uma ave dessa descendo a 350 km por hora para pegar um animal, enfim, caçar, enfim. Sim, ele é todo adaptado para caça de aves. Uhum. Então, toda a anatomia dele, toda a estratégia de caça é para pegar um animal em voo. Ou seja, se o animal caiu no solo, dificilmente
ele vai conseguir pegar, porque o animal vai conseguir se esconder e ele, como tem muita velocidade... Ele pega no ar. Ele pega no ar. Então, como ele tem muita velocidade, ele não vai querer se aproximar do solo. O solo tem muito obstáculo que pode quebrar a asa. Claro, ele não chega próximo. Mas aí, você, como é que começou essa história de treinar eles para fazer as atividades que você queria? Porque eu lembro que você, inclusive, já treinou para filmes, para novelas e comerciais, não sei, enfim, como é que é essa questão toda de treinamento? Além de criar, porque eu sei que dá um trabalho danado, né? Você tem toda uma tecnologia que você desenvolveu para criar eles. Sim. A reprodução é o ponto de partida. O treinamento não é a parte mais difícil. Não é. Nesse processo todo. Você tendo um pouco de paciência, um pouco de técnica, você consegue treinar ele. O mais difícil é reproduzir ele em cativeiro, né? Reproduzir manter os filhotes. Muito mais difícil. São muitas variáveis. Você tem que fazer essas variáveis se fecharem e em cativeiro você tem que controlar muito bem isso. Mas o treinamento deles como é que eu vou dizer assim, é o fundamental para a falcoaria, né? Sim, porque vamos dizer, o cartão de visita para manter a ideia viva, né? Que é eles fazerem atividades já treinados, né? Exatamente. Então até o próprio processo para selecionar a equipe de falcão para ir para o aeroporto era mais complicado. Não era qualquer falcão que ia para o aeroporto. Numa ninhada você tem o falcão mais caçador, o mais preguiçoso, o mais o mais louco, o mais que demora mais para responder o comando, né? Então você tem que selecionar o filhote perfeito para poder trabalhar no aeroporto. E aí você vai descobrindo isso, observando eles, qual é o animal que tem o perfil para a atividade de trabalho. Exatamente, é tentativa, né, erro e acerto. Muito bem, a gente vê muito em filmes, eu já vi alguma coisa na TV também, de falcoeiros fazendo o trabalho. Como é que é essa coisa de fazer ele voar e voltar na tua mão, né, de novo? Né? Sim, esse processo de ele ter essa fidelidade ao seu treinador, que é o que você tem hoje aí há bastante tempo, faz esse trabalho, e agora certamente aqui no Vale dos Falcões você faz essa demonstração também aos turistas, visitantes, né? Como é que se faz o trabalho para que eles façam atividades que normalmente uma ave não faria sozinha, né? Sem essa percepção e perspicácia do ser humano em fazer essa atividade, né? Porque não é voluntário, né? Ele tem que ser convencido a fazer isso, né? A fazer a atividade. Exato, existe um condicionamento para isso, né? E o nosso objetivo no Vale dos Falcões é justamente tentar essa aproximação. Uma aproximação que no mato, em condições normais, a gente não conseguiria obter, né? Então a gente faz essas demonstrações de falcoaria, de treinamento, justamente para poder mostrar para o público essa questão, né? De explicar para o público a importância dessas aves de rapina na natureza. Então nós temos muitos animais que chegam ali machucados, chegam pelo IBAMA, pela SEMA, e a gente faz a reabilitação deles, usando a mesma técnica de falcoaria. Então eles nos permitem se aproximar deles, conviver com eles por um tempo, até que eles fiquem bons, né? Voltem a caçar, sejam reabilitados. Então esse período a gente vai aproveitar para mostrar para o público o que a gente faz. A importância da falcoaria para a conservação. Um animal adulto que às vezes chega para nós, esse animal que foi machucado por uma lesão, alguma coisa, ele tem um valor genético muito grande. Se ele chegou à idade adulta é porque ele não é bobo. Ele é um animal que foi selecionado pela natureza e ele merece todo o esforço para continuar na natureza. Ao contrário que os filhotes. Os filhotes a gente tem uma estatística muito grande de que muitos morrem, né? Você já reproduz vários para ter algum que vá chegar à idade adulta. Pouquíssimos vão chegar à idade adulta. Então o filhote, a gente faz reabilitação, faz tudo, mas a gente sabe que o adulto tem um valor maior. Porque para ele chegar à idade adulta, ele passou por muito perrengue já, então é uma seleção muito forte. Chegou porque ele é forte mesmo, porque ele naturalmente é um animal diferenciado. Exato, ele vai ter que concorrer por território, por comida, com outros adultos, ele sendo jovem, ele vai concorrer com outros adultos até ele começar a ser adulto.
Então ele passa por transformação, desde tamanho de cauda, formato de asa, coloração. Ele tem um processo gigantesco que faz... Quantos falcões tu tem hoje que estão aptos a trabalhar, fazer várias atividades assim, já treinados? Em torno de uns 5, 6 por enquanto, mas sempre vai chegando. Nós temos uma demanda grande de animais órfãos, então a gente... Isso vem de todo o Brasil para cá? Não, só do estado. Só do estado. Tu atende só do estado. E aí você tem lá, além dos falcões peregrinos, que são o charme todo, né, do trabalho, mas você faz o trabalho com as corujas, com outras águias, gaviões, né, enfim. Exatamente. Todo tipo de ave de rapina. Isso. Só que, por exemplo, as arpias vieram do Pará. Arpias vieram do Pará. Vieram do Pará, outra do Amapá, mas... esses de reabilitação, esses corriqueiros que chegam a toda hora, vêm do estado do Rio Grande do Sul. Certo. Nosso colega aqui está fazendo uma pergunta. Ele disse que teve uma aluna da UERGS, lá da cidade de Tapes, algum tempo atrás, que fez o estágio no aeroporto monitorando aves. Ele não sabe se foi no tempo da tua empresa ou não, né? Ele está até perguntando se o senhor lembra de alguma coisa nesse sentido. Como é que é o nome? Não sei se que tem um nome. Foi? Vê se tu consegue o ano aí, Júlio. E aí ele perguntou, né? E dizendo o seguinte também, se foi, né, dá os parabéns aí pela oportunidade para gestores ambientais conhecer essa área também, né? Que é também uma coisa interessante para a gestão ambiental, saber como funciona, né? A recuperação de aves, né? Ou a reprodução em cativeiro, né? Porque muitos animais não só vão conseguir mesmo com reprodução em cativeiro, pelo número pequeno já, hein? Né? Talvez não seja o caso dos falcões e aves de rapinas, mas de outros animais. É importante ter esse conhecimento e termos empresas e pessoas no Brasil que façam esse trabalho. Se o Júlio lembrar o nome da pessoa, Júlio, passa para nós, de repente o Gustavo vai lembrar da pessoa aí, né? Bom, agora nós temos 11 horas e 34 minutos. Tem ideia de quanto tempo existe esta relação homem e os falcões, que os homens conseguem trabalhar com os falcões? Então, treinar, enfim. Os registros mais antigos, eles são da China e são em torno de 3.000 anos. 3.000 anos o homem já trabalhava com os falcões. Provavelmente na China, são os registros mais antigos. Provavelmente eles treinavam águias. Águias. Depois de muitos anos, depois de milhares de anos, eles evoluíram para os falcões. Tá? A águia é um bicho mais rústico, é um bicho que permite passar uma semana sem comer, permite caçar lobos, animais maiores. Eles usavam as águias para caçar. Era um auxiliar, em vez de usar um cachorro, por exemplo, usava a águia que ajudava na caçada, é isso? Exatamente. É um meio de subsistência, né, principalmente para o deserto. Então, o arco e flecha não era tão eficiente. Eles usavam as águias. E aí uma águia que pega um lobo, um coiote, um lobo, uma raposa, um bicho desse aí, consegue alimentar toda a família e mais a águia. Então, os registros mais antigos são com águias. Tá certo. E então, mais recentemente, os falcões, que é um animal menor, talvez mais, não tão rústico, como você disse, mais fácil, talvez, de trabalhar, né? É outra técnica, é um pouco mais, ele foge muito mais, ele vai mais embora, porque ele sobe mais, ele é um pouco mais independente. Isso é interessante, você de vez em quando perde algum. Isso a gente pode perder, só que eles têm um chip que a gente consegue pegar eles a 15 quilômetros. Tem um raio de ação desse chip, né, que mostra a localização dele. Então tem um raio de mais ou menos... Mas normalmente, como você conhece bem esses animais, eles vão também tendo um apego também, né? Eu acho que naturalmente, como alguns animais... tu consideraria como um animal de estimação? Eles são de estimação, mas não são pet. Tá? Como eles são... Como a genética deles é selvagem ainda, nós estamos falando de F3, ou seja, netos, bisnetos de selvagens, eles não passaram por nenhum processo de domesticação, tá? Para se transformar num animal doméstico. Então, eles são selvagens. E o instinto deles selvagem fala muito mais alto, e a independência deles é natural. Então a gente é um mero espectador, e quando as pessoas querem treinar falcões, querem se envolver com isso, eu sempre digo que o falcão não é seu, o falcão está com você. E você tem que aceitar essa regra. O dia que ele quiser ir embora e não voltar mais,
você tem que aceitar e agradecer por todo o legado, o aprendizado que você teve com ele. Bom, aqui no seu criatório, você já conseguiu uma evolução boa em termos de técnica para ter novos filhotes todos os anos, para poder... Porque você diz que morre muito, né? Então é difícil, de uma ninhada ou de um período de reprodução, sobram poucos, né? Nos filhotes morrem muito na vida selvagem, tá? Na seleção natural, certo? No mato. Agora, no cativeiro, a gente consegue controlar todos os problemas. Então, o índice de natalidade é alto. Tá? Uma coisa que eu observei lá, quando eu estive lá, que todo o criatório é super fechado, com pouquíssima intervenção humana direta, no caso só você, eu acredito, porque eles são muito ariscos, muito desconfiados. Enfim, eu vejo que você tem um cuidado muito grande em termos de luminosidade, temperatura, então, uma série de cuidados para manter o animal bem tranquilo, para ele não se estressar, né? Exatamente. Ele tem que ficar o mais sossegado possível. Tem épocas-chave durante o ano que isso tem que ser mais... esse cuidado tem que ser mais forte, principalmente ali início de primavera, final de inverno, que é onde eles vão começar a postura, vão começar as cópulas. E agora nós já estamos em final de janeiro, eles já estão nos últimos filhotes, ou seja, os filhotes já estão saindo do ninho, é a última leva de filhotes. Então agora está um pouco mais tranquilo. É o período em que a gente vai retirando esses filhotes, vai começando o treinamento, tem todo esse ciclo que se fecha. Uma outra coisa, sobre participação em filmes, novelas, enfim, como é que é esse trabalho para publicidade até, né, que são utilizados os falcões? É um trabalho bem simples, tá? Normalmente os takes já são programados, como é que eu vou dizer assim, a cena já vem descrita e você tem que usar normalmente eles usam a imagem do animal se aproximando ou chegando ou indo no punho de alguma pessoa. Enfim, é uma coisa bem simples, bem simples. Mais básico, não tem problema nenhum. Muito básico. Eles trabalham muito com a fotografia do animal. Uhum. Tá certo. E como é que é a relação deles com o ambiente, assim, por exemplo, com fogo, porque às vezes a gente vê em filmes e outras, não sei se é verdadeiro ou não, se é montagem, eles passando por aros de fogo, enfim, coisas diferentes, assim, que parecem um pouco mais complicadas. Esse tipo de trabalho a gente evita de fazer, tá? Eu não Mas existe, porque a gente já viu isso, né, em filmes. Eu não faço porque isso se mistura muito com o circo. Uhum. E o que a gente foge hoje de todas as formas dessa parte circense. Então a gente, por mais que a gente treine um falcão, a gente consiga fazer com que ele tolere o ser humano, é mais para educação ambiental. Então todo o roteiro a gente já, quando recebe o roteiro de alguma participação, se começar a fantasiar muito, né, como você falou, fogo, etc., a gente foge. Não faz o trabalho. Agora quando envolve, por exemplo, conservação, envolve um tema bonito, uma filosofia, né, legal, alguma coisa assim, uma vibe boa para a ave de rapina, a gente vai, certo? Agora, é uma cena de terror, precisa de uma corujinha piando lá no cemitério, etc., a gente não faz. Uhum. Porque já está... É justamente isso que a gente quer desconstruir, né? Uhum. Essa imagem de que a coruja traz azar, de que o gavião mata o bezerro, o cordeiro, enfim. A gente quer desconstruir isso porque a gente sabe que o potencial dele, a utilização dele para a agricultura é muito mais do que isso. Muito bem. Hoje corujas, assim, quantas corujas você tem? São várias espécies ou não? Hoje a gente tem em torno de 4 ou 5 tipos de coruja e são todas de reabilitação. A maioria são de reabilitação, tá? Então são animais que estão lá com a asa machucada, estão crescendo penas, está num processo ainda de cura para posterior soltura. Então é um processo que leva anos, às vezes, e a gente tem algumas lá no nosso cativeiro. Muito bem. Deixa eu ver, está entrando uma pergunta aqui do nosso ouvinte, onde é que está aqui? O Enio, da Linheira Pedroso, pergunta: abraço, sorte para o nosso amigo dos Gaviões, Enio Pedroso da Lenheira. Se precisar, tem nosso apoio. Não sei se tu conhece ele. Conheço sim. Um grande abraço, hein? Tá bem. Bom, o Vale dos Falcões, num primeiro momento, então, foi para
criação de falcões, para treinamento, enfim, para a preservação da espécie, mas como você já disse, é para educação ambiental e também turismo. Como é que vai ser essa parte de turismo? Como é que as pessoas vão ter acesso? Eu sei que já tem grupos que vão assistir, que você vai, né, através de convite, enfim, mas como é que vai ser para abertura ao público para conhecer o trabalho do Vale dos Falcões? Então, a gente vai fazer basicamente aos finais de semana e feriados. Nós vamos fazer algumas demonstrações em horários fixos, provavelmente das 10 ao meio-dia e depois das 2 às 4 da tarde, tá? Então a gente vai, normalmente vai ser sábado e domingo nesses horários, tá? E feriados. E o nosso objetivo é abordar... Como é que as pessoas vão participar? Elas simplesmente chegam, pagam uma entrada, enfim, como é que funciona? Como é que tu imagina fazer parte de atendimento ao público? Então, a pessoa pode vir conhecer o Vale dos Falcões, né, que é a propriedade, tem vários atrativos ali, e vai ter uma entrada, vai ter um ingresso para ingressar na propriedade, e junto aos outros atrativos a gente vai ter nesses horários algumas demonstrações de falcoaria, né? Claro, salvo em dias de calor extremo ou chuva. Sim. Enfim, a gente tem que preservar sempre a integridade das aves, né, das aves de rapina, porque afinal de contas muitas dali já trabalharam em aeroportos, estão acostumados já com o público, já acostumados com barulho, com função. Então, essa foi a demanda, né? Quando a gente trabalhava no aeroporto, todo mundo queria ir visitar no aeroporto os falcões. E só que o aeroporto não pode, né? O aeroporto é uma área federal, a gente ficava num ponto isolado, não é um ponto de visitação. Então a gente entendeu que tinha necessidade de mostrar um pouco mais para o público em geral a utilidade dessas aves de rapina. Então, por isso que a gente veio com a ideia de abrir o Vale dos Falcões para o turista. Eu vejo nas suas redes sociais que já está trabalhando também a ideia do restaurante, que é uma ideia que você tinha desde o começo, um lugar muito bonito, agradável, Brasil. Como é que está a história do restaurante? Está indo. Eu, como sou biólogo, sou um ótimo cozinheiro. Como biólogo, é um ótimo cozinheiro. Exatamente. Então, a gente quer trabalhar com a gastronomia também, né? Eu estou estudando, estou aprendendo, estou tendo o apoio de muita gente aqui da cidade, que já trabalha com gastronomia, o pessoal está dando apoio, e eu quero transformar aquele local, além da visitação para curtir as aves de rapina, também um local para gastronomia. Então a gente vai inaugurar primeiro a área de falcoaria agora para o carnaval, né? Feriado do carnaval a gente vai começar, se tudo der bem certinho agora, se o tempo ajudar, a gente vai começar com a falcoaria, e mais em breve, talvez no próximo mês, a gente já começa com o restaurante. Mas vai ser uma coisa depois a outra. Muito bem. Bom, Gustavo, o nosso tempo foi além até do que a gente esperava, porque o assunto teríamos muitas perguntas. Quero te agradecer pela boa vontade, enfim, eu sei que o seu tempo é curto, né? Tem bastante atividade lá no Vale dos Falcões. Obrigado pela presença e até uma próxima. Vamos continuar conversando, quero ir lá visitar também agora para ver o trabalho, como é que está nesse momento. Um abraço, hein? Obrigado. Eu que agradeço, um abraço. Comunidade FM, a rádio que virou paixão dos serranos. Tem mais pergunta que chegando aqui para ti, mas eu vou ao intervalo, agradecendo então ao Gustavo Trainini. Hoje o Fala Serrano especial sobre o Vale dos Falcões. Oferecimento Masplan, planejamento ambiental. Rádio Comunidade FM 87,9. A rádio oficial de São Francisco de Paula. Credibilidade e compromisso com a nossa cidade.